Olá, pessoal. Estamos aqui no Movimento Justiça de Salto Alto e hoje, com muita honra e orgulho, recebo aqui a doutora Silvia Malamud, ela que é psicóloga, ela é escritora, também palestrante e autora do livro Sequestradores de Almas. Eu fico muito confortável e feliz de recebê-la aqui hoje, doutora. Muito boa noite. Vou tietá-la um pouquinho sobre o livro, porque foi o primeiro livro que eu tive acesso com o tema narcisista perverso. E falando já com esse tema, né, sequestradores de almas, que realmente é o que eles são, né? E eu gostaria muito de agradecer, assim, a presença. Gratidão me representa por tê-la aqui comigo e por poder falar do primeiro guia de sobrevivência que eu tive acesso. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, eu que agradeço. E assim, claro que o tema, eu falo aqui exaustivamente do tema de narcisismo perverso, acho que é um tema de extrema relevância e que até os tribunais deveriam dar mais ênfase para analisar casos de violência doméstica e até no direito de família. Nós sabemos a importância desse contexto geral. Queria que a doutora falasse um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista e o porquê também que a doutora resolveu escrever esse guia de sobrevivência. Eu gosto de chamar assim para que as pessoas entendam que realmente tem ali um manualzinho a ser identificado para o despertar. Bom, o transtorno, eu sempre falo que o transtorno do narcisismo no século XXI, eu gosto de contextualizar bastante, ele é um resultado sociopolítico e cultural. Então, nós temos, desde do tempo de Freud, que existe um desenvolvimento sobre o entendimento da patologia narcísica. Freud é um que explicou bastante, que trouxe à tona esse termo e trouxe por conta da visão do narciso, né, que ficava perdido no olhar no lago. Mas esse desenvolvimento dessa percepção, ele vem por uma escala que é psicossexual dentro da visão do Freud, tá? A gente tem e a gente vê uma estrutura de personalidade, e nessa estrutura de personalidade que vai se dando desde o início da vida, ela pode estar se desenvolvendo de uma maneira saudável ou não. E existem vários tipos de estruturas que a gente vê dentro desse contexto psicológico, mas na nossa atualidade é muito importante a gente saber que esse desenvolvimento adoecido é o adoecimento psicológico do século XXI. E eu sempre falo que ele teve início por conta dessas mídias em excesso, por conta desses selfies, e eu nem vou falar que é o início, eu acho que é o desenvolvimento de todo um processo cultural que vem de pais que não souberam dar limites precisos para esses filhos, e teve toda uma mudança no aspecto tanto de... eu não falo que não teve limite, é uma dificuldade de dar esses contornos até por conta das demandas que nós temos no século XXI. Então, isso daí é um assunto que tem um grande desenvolvimento e que tem sido feito bastante cursos, palestras sobre como que lidar, o que se dá para se lidar com os filhos nessa nossa atualidade. A gente sabe que chegou o computador para a criança já nasce digitando, já fica imantada, hipnotizada no computador, e mais do que isso, nas demandas que existem por meio da web, da via do computador, e de maneira muito precoce. Então, o que a gente achava antes, que a própria televisão poderia ter influência sobre os adolescentes, sobre as crianças, a gente vê que a mídia digital não só, e todas essas questões que acontecem de modo até com muitas crianças e adolescentes de modo escondido, secreto, de sedução, de hipnotismo, assim, de que a criança não tem muito discernimento do que pode, do que não pode. Então, trouxe uma outra realidade de limites, de invasão dos pais na privacidade dos filhos, e às vezes não invasão, esses pais não sabiam ao certo que tipo de limite, e quando se dava limite demais, aconteciam situações muitas vezes difíceis, e acontecem até hoje em relação, eu falo muito por conta da internet também, e quando se dá pouco limite também pode acontecer coisas desastrosas. Então a gente está num momento muito delicado
de como ter esse cuidado para saber qual que é o limite do tempo, o que é lesivo para a criança, para o adolescente. E a gente tem o resultado que não foi pensado antes, que não veio só da internet, mas veio das demandas, do que precisa ser feito para parecer bem, para essa competitividade atroz que nós temos. E o avanço também, que aí é um ponto muito importante da gente falar, que é do avanço do lugar da mulher no mundo. Então, culturalmente, não havia esse espaço há muitos e muitos e muitos tempos que não acontece. A gente vê isso daí num histórico muito antigo da humanidade, mas esse lugar que a mulher está retomando de mais igualdade, de mais combatividade, ele é praticamente novo para a nossa atualidade. Então, existe uma cultura que agora que está dando indícios de se atualizar. Mas ainda assim a gente vê que existe uma facção, muitas pessoas que estão com dificuldades de atualizarem esse lugar da mulher no mundo. E por conta disso também, porque eu não vou colocar só a culpa no narcisista, no psicopata, que é muito do que eu falo, existe um viés, existe algo aqui que atravessa tudo também, que é o aspecto cultural. Sim, o patriarcado tenta aí assolar ainda a mulher, como a doutora bem colocou, para manter isso, como se antes já existia, não é, doutora, a questão do narcisista, mas como não existia esse empoderamento, essa situação do Exato. lugar da mulher ao sol, é o que hoje as vítimas hoje dizem. Ah, doutora, mas hoje tudo é abuso? Não, sempre foi, mas hoje está sendo ventilado e antigamente era visto como natural dentro da ausência da mulher no mercado, na sociedade, do espaço dela, né? Exato. A doutora resolveu escrever esse guia de sobrevivência em função também desse empoderamento ou teve um motivo específico da doutora mesmo enquanto psicóloga? Então, esse primeiro livro, porque o segundo, que já está no forno, ele vai abordar mais essa parte do empoderamento. Mas esse primeiro livro foi por conta dos abusos mesmo. E é um livro que, olha, eu vou dizer que talvez seja, não sei se o primeiro aqui no Brasil, mas talvez um dos primeiros, talvez. Por quê? Por que estou falando isso? Porque esse livro demorou mais de 10 anos para eu terminá-lo e vou contar um motivo inicial. O que aconteceu? Eu recebi há muito tempo atrás uma paciente que ela estava numa dor emocional avassaladora, se sentia totalmente perdida, sozinha, rotulada como borderline. Ela tinha componentes já de traumas e sequelas muito importantes e ela estava em colapso porque ninguém acreditava nela. E ninguém acreditava o quê? No maltrato velado que os pais dela faziam com ela. Era filha única e existia uma projeção absurdamente negativa em cima dela, mas permeada com conversas afetivas, o que deixava ela em dúvida e com culpa, inclusive, que é o que acontece com muitas das vítimas, de brigar com a mãe, brigar com o pai, porque no caso esses dois pais eram super associados no narcisismo deles e de fato eles eram pais típicos narcisistas e que eles estavam extremamente preocupados com a autoimagem, queriam que essa filha os servisse ininterruptamente. E tudo que ela fazia ainda não estava contento. A mãe era uma mulher poderosíssima em termos de beleza, não sobrava espaço para o feminino dessa moça, embora ela fosse a duras penas. E isso tudo foi se desenvolvendo durante o período de tratamento. Aí ela era uma moça que tinha um conhecimento de inglês muito importante e ela fala assim, é isso que eu estou vivendo. E ela me trouxe sobre
o narcisismo perverso e como que ele estava. Então, ela me trouxe algumas coisas e eu pedi para ela me mostrar, porque ela falou assim, eu tenho muitas mensagens, isso é uma questão que eu acho muito importante para validar o paciente. Hoje são mais de 20 anos de trabalho com vítimas de abuso, fazer esse reconhecimento de que sim, você está numa situação abusiva, porque o medo dessas pessoas de estarem enlouquecendo, porque passa por uma desrealização muito importante, porque as mensagens são muito confusas, muito invalidadoras, são muito confusas, e começa em casa. Depois essas vítimas elas podem sair com esses modelos, com dúvidas sobre si mesmas e arrumarem outros abusadores que vão farejar esse tipo de falta de noção de si mesma, né? Então eu vi as mensagens que ela recebeu na época, tinha várias situações, acho que era SMS, na época eu não me lembro o que era disso, mas eu cheguei a ver e ouvi gravações. Então, nessas gravações, elas eram assim, dava para ela ter uma percepção totalmente dissonante, né? Que era bom, era ruim, e na hora que era para destruir era avassalador, e de uma hora para outra e de um jeito totalmente inesperado, que é como esses pais abusadores, esses parceiros abusadores fazem na hora que a pessoa está mais relaxada. Então, para ela não criar identidade e para ela não ter autonomia sobre a própria vida, esses abusadores eles retiram tudo que pode ser de construção de personalidade, de objetividade e de entendimento sobre o próprio querer, sobre os próprios desejos, porque é tudo sobre eles. Sim, sempre. Então, são os desejos deles, são os desejos dos pais. Sim. E para que eles possam ser atendidos, a regra subterrânea é: você não fala do teu sofrimento, nós não conversamos sobre afetividade, porque é tudo sobre a gente, tudo sobre mim, né, a mãe. Então, uma regra subterrânea para você ter um pseudo-vínculo e poder mostrar narcisicamente para a sociedade o casamento perfeito, a parceria perfeita e ainda venerar, os né? filhos perfeitos. Não, e fora que muitos desses, a gente falando da parceria afetiva, muitos desses, no caso, eu sempre falo da mulher para o homem, mas a gente sabe que é vice-versa, para não falar assim, só isso, só aquilo. Mas, de todo modo, vamos dizer, no homem, ele ainda aparece de uma maneira muito encantadora para os outros, e a adoecida fica sendo a parceira. E ela quer aparecer que ela está bem, porque ela não quer mostrar que ela está em sofrimento, até porque ela não acredita. É muito difícil acreditar que essas alterações de humor podem ser parte de um adoecimento psicológico narcisista ou /psicopata. Então, ela vai querer aparecer muito bem, até que vai chegar um momento que não vai dar conta mais. E aí aí entra depois aquela fase que ela tem duas alternativas: ou ela continua e se submete, porque tem uma hora que está na exaustão, ou se ela desperta, que é o que a gente pretende de todas as vítimas, e sai, vem aquela fase da difamação, para que não dê credibilidade ao que ela está falando. E é interessante porque isso daí não é algo que só piora, mas não é algo que não existe durante o casamento ou durante porque no caso de parceiros afetivos existe uma difamação subterrânea ininterrupta também. Então é uma desqualificação. Então, quando a pessoa já passou da fase do love bombing, daquele amor, daquele encantamento, esse parceiro ele vai precisar denegrir essa parceria. Então, ele vai começar a desqualificar, tirar sarro da pessoa e falar algumas coisas que vão deixá-la perder a compostura na frente dos colegas, como se ela já fosse desequilibrada e olha, mas eu estou com ela, olha.
ela fosse a louca, né? Ela O começa a ser a tempo vítima todo. reativa, que a gente fala, e aí para a sociedade ela que está com algum tipo, e elas muitas vezes acreditam que elas mesmas estejam desenvolvendo transtorno. Essa é a dissonância cognitiva. Exatamente. Perfeito. Esse é o fenômeno também do duplo vínculo, né? Que a pessoa fala que gosta, abraça e é uma parede, é frio total. Isso é só um E fica pedacinho de alternando, né? tudo. Como a doutora coloca, o quente e o frio, fica Total. alternando ali, para São confundir duplos. mesmo, né, doutora? Para confundir. São vários pedaços da mesma materialidade. Sim, o que torna tudo mais difícil, né? Até porque para a sociedade, para os outros, são pessoas perfeitas, né? Praticamente perfeitas. Então, são magnânimos. Exato. A doutora comentou algo sobre o psicossexual em relação ao Freud. Realmente, o narcisista, porque o que a gente ouve falar, né, as vítimas, ou dizem, sexualmente falando, que são promíscuos ou intensos sexualmente, ou depois que atingem seus objetivos de ter a vítima ali, naquele cárcere, entre aspas, naquela prisão sem muros, eles dão o castigo quase que do contato zero para a vítima, né? Tipo, aí não tem mais nenhum tipo de relacionamento. Tem essas duas vertentes. Existem mesmo do narcisista? Então, essa é só uma das múltiplas facetas. Eu só vou separar um pouquinho desse desenvolvimento psicossexual do Freud, porque aqui é uma outra variação, tá? Entendi. Então, o adoecimento narcísico ele vai logo no início de vida e ele não consegue mais ver, ele não consegue ver o outro como uma alteridade, como alguém que não é ele próprio. Então, o outro fica sendo extensão do próprio braço dele que vem para servir ele. Então, ele acaba não fazendo essa diferenciação com clareza, que é o desenvolvimento que seria mais saudável, né? Totalmente saudável. Agora, no caso do narcisista, quando ele já está com essa alteração bastante adoecida, e eu sempre coloco o psicopata social, que é variação sobre o mesmo tema, ele é variação, poucas nuances de diferenciação. O que eu coloco nesses termos que você falou é que uma das facetas é o contato zero, sim, dentro do casamento. É o gelo, o silêncio e o distanciamento afetivo máximo, e incluindo a parte sexual. Agora, existe outra faceta que é o abuso pelo sexo. Entendi. Então, existem aqueles que fazem um estupro emocional. Por que eu falo estupro emocional? Porque eles acuam tanto a vítima, culpabilizando e exigindo uma quantidade excessiva de sexo, que é uma maneira de ter controle, mais uma maneira de ter controle, né? Então, manipular. Entendi. Total. Então, ela é minha, ela está sob meu controle. Então, existe um abuso pelo sexo também. Então, são fatias. Da mesma forma que tem alguns que agem dessa maneira, tem outros que agem dessa maneira. Tem alguns que são viciados em sexo, tem alguns que são viciados em sair da relação e olhar para fora também. Então, e fazer aquelas triangulações. Para ele se sentir, sempre para supervalorizar, né? Se autovalorizar, né, doutora? Sempre ele é o centro. Só conjuga um verbo eu, né? Assim, meu nome é eu, aí conjuga sempre o verbo só na primeira pessoa, vamos dizer assim, né? Só para o pronome eu. E é interessante porque assim, quando ele escolhe a vítima, ele tem um escaneamento total da pessoa que vai ser importante para ele parasitar. Então, ele vai lá, ele pega uma pessoa e narcisicamente ele se eleva. Da mesma maneira que ela foi para 100, para 1000 para ele, de um dia para o outro cai para baixo de 0, para -1000. E é irreversível.
É do luxo ao lixo. Eu costumo dizer, obviamente que não com a sua técnica, de uma forma leiga, para as vítimas eu digo isso, que vai do luxo realmente ao lixo. E é uma situação quase que instantânea e elas não compreendem, né? Não, e é totalmente irreversível, porque não tem mais, a pessoa deixa de existir para ele. Então, ele continua na relação se ele tiver algum benefício, quer seja de dinheiro, quer seja status, ele tem que ter algum benefício para isso. E se ele for descartado também, tem toda aquela fúria, né? A fúria então, de ter sido descoberto, descartado, e aí a questão da difamação. Aqui tem alguns diferenciais, né? Quando ele é descartado, um narcisista clássico, ele pode passar pela ira narcísica, que é terrível, porque quem convive com narcisista sabe o que é. Só de olhar e perceber o funcionamento dele já é um grande problema, porque ele vai perceber, ele vai usar várias alternativas para você cair no laço do encantamento novamente, mas você já despertou, já vai ser impossível, embora muitas vezes a pessoa tenha que cair algumas vezes para entender que ela está se afogando em mar profundo. Sim. Né? Então, mas ele já vai perceber, e uma das alternativas também é começar com a fúria. Mas na hora da separação, isso aparece de maneira bastante contundente, muito forte. E aí são as duas versões que pode acontecer numa separação. Primeiro acontece a fúria, o desejo de vingança que eles têm e muito, eles castigam, eles gostam de castigar porque eles foram atacados no narcisismo. Isso daqui é impossível. É impossível e todos são culpados, né? São aqueles lá que se saem do emprego, o emprego não deu a atenção que eles mereciam, é aquela coisa, a outra é louca, a outra ex é louca, essa vai ser pior, vai ser doida. Eu tenho histórias que eles, hoje em dia, como se sabe bastante de narcisismo, que eles leem bastante e projetam, eles são vítimas das vítimas, imagina. Entendi. Eles se colocam como vítimas das vítimas. Para justamente distorcer, né? Para poder é uma coisa inverter assim, os fatos. Fora do mundo. E aqui, aqui o que eu sugiro sempre para as minhas pacientes, e é algo que eu tenho falado ininterruptamente, e já fiz algumas lives com o pessoal da justiça também, que exijam exames psicológicos que denunciem psicopatia, porque aí não tem como a pessoa sair disso. Então precisa, às vezes a gente fala, a gente não pede, precisa de um perito. Não, precisa. Sim. Porque se existe uma suspeita de narcisismo perverso, de abuso, o diferencial são esses exames. A prova está no exame, é definitivo, não tem. A pessoa pode procurar na internet, eu vou responder isso aqui. Os exames são muito além do que pode se colar de uma internet. Muito além. São feitos com psicólogos que entendem. São feitos com psicólogos. Por exemplo, a gente tem o Rochas. A pessoa, para ser formada no Rochas, que é aquele das imagens, sabe? Que parece borboleta. Que é utilizado no criminal lá nos Estados Unidos e tal. Ele é fantástico, porque para a pessoa ser formada são 4 anos, é uma outra faculdade. Você acha que a pessoa vai na internet, vai ver, se eu achar que esse fiozinho aqui significa isso, é porque eu sou uma boa pessoa. É muito além do que a pessoa... É muito além. Então, ele é um exame conclusivo, tem o Pfister também. Então, eu acho que uma dos divisores de água é definir quem é quem num processo. Acho e sinto falta, é boa a doutora falar isso, no judiciário, eu acho que seria assim o sonho
de nós, advogados, e até alguns juízes e promotores conhecerem um pouco mais sobre, eu bato isso nessa tecla aqui, sobre Mas precisa demais, demais, essencial. demais. Essencial, porque Demais. muda tudo, doutora. Muda tudo em um processo, muda tudo na forma de ver aquela mulher. Tem mulheres perdendo guardas de seus filhos em função de já estar nessa reação do esgotamento. Nós participamos disso. Uma assim, acho que da minha utopia, né? Eu espero que nunca, não seja utopia, do meu sonho seja realmente que esses testes sejam feitos em vara de família, de violência doméstica, para se compreender e ser exames conclusivos, como a doutora falou, porque faz Sim, muita falta. eles são o divisor de água, com certeza. A gente sabe que tem sistemas prisionais para ver que tipo de pessoa que é, mas, gente, a gente tem muita gente que precisa, que está fazendo muito mal, mas de uma maneira devastadora para os filhos, principalmente quando se tem filhos, e mesmo... Sim. E olha, quando se tem filhos é gravíssimo, porque é tão enlouquecedor, porque a esposa se separa desse marido. Vamos colocar nesse caso que o marido é o psicopata, é o narcisista perverso. Ela se separa, mas ele vai usar o filho como refém desse tipo de abuso. Como instrumento, sim. Como instrumento. Então, além de fazer uma alienação parental totalmente camuflada, que é o que ele fazia com a ex-esposa, que é adulta e que tinha todos os recursos e sobreviveu e quis pedir a separação e pediu a separação, uma criança está sendo modelada por um psicopata, por um narcisista perverso. Então, muitas vezes ela entra na onda do pai para fazer uma aliança, para não perder esse pai, para ter esse olhar de migalha ali para ela, né? É uma migalha. Migalha, mas assim, ela precisa também, para sobreviver, e ela vai sobreviver emocionalmente com uma deturpação absurda da realidade, que põe em detrimento tudo que ele poderia ter de bom de figura paterna e materna, porque ele está brigando com a mãe. E então, é possível, doutora, chegar num ponto, tipo, que a gente vê aqui, as vítimas sempre perguntam, doutora, é possível que ele, por exemplo, a vítima despertou, aí tem o filho e, na verdade, ele já não está conseguindo mais suprimento, tipo, ele está com uma outra pessoa, claro que ele tenta a triangulação, aquilo que a gente sabe, mas é possível que ele, sabendo que aquela pessoa já compreendeu como ele é, que a máscara já foi retirada, que ele tente se aproximar por algum benefício dele, por exemplo, ele precisa de alguma coisa, seja status, seja uma situação que envolve algum tipo de ajuda daquela pessoa que foi ex, é possível que ele, na verdade, fale, aquela ali já não me interessa, meio que, ela não me dá mais suprimento, ela já compreendeu, ela não intensifica nem o bom e nem o mal, nem o positivo nem o negativo que eu faço. Então, eu também vou agir normal, tipo, o normal deles, e buscar outras vítimas e não mais ter prazer com aquela? É possível isso? Então, essa aí era a segunda parte que eu ia contar. Ótimo que você resgatou isso. Vou falar. Então, aqui, resgatando, e é importante, assim, tem parceiros que têm essa ira e ficam querendo castigar por um bom tempo, isso na parte do narcisismo perverso, querem castigar, estão com raiva. Tem outros que ficam tão ofendidos, tão magoados, que eles arrumam outra na hora. Tchau. Sim. E aparece, eu sou o cara, eu já tô com alguém, tá? Ou se fazem de mim. Isso. Então tem um monte de tipos de articulações. Ou eles se fazem de coitadinhos, tudo para quê? É isso que a gente precisa ter bem em mente, tudo sobre eles. Então, é para eles receberem a atenção. Então, se eles entenderem que a atenção deles é para os outros acharem eles coitadinhos, eles vão ficar coitadinhos, sozinhos, e vão passar, mesmo que lá, no fundo, lá eles já tenham outra pessoa, ou até não, mas eles vão receber atenção por essa via. A questão é a atenção. Sim. Mas pode ser que, com o tempo, equalize, e ele coloca e a relação fique mais amena, porque ele não vai ter mais o que sugar dessa pessoa e não vai conseguir mais se nutrir para se enaltecer através dessa pessoa
e essa pessoa não vai dar mais nenhum tipo de alimento. Então ele vai ficar pode ficar um tempo que nem uma criança mimada, sapateando, e pode tentar fazer algumas vezes isso, que é a idade emocional que eles têm de ficar sapateando. Sabe, uma analogia boa que às vezes eu falo com as minhas pacientes, quando os ex-maridos, quando está em rota de término, eles fazem como aquela criança que recebe um não e que não está chamando atenção e se joga no chão e tem aqueles ataques histéricos. Sim. Então, é meio que isso. Bate o pezinho, faz bico. Isso, perde o ar, né? Então chama atenção de qualquer jeito, só que de um jeito adulto, mas é a mesma coisa, né? Você olha para a criança de 5 anos e ela está fazendo as malcriações dela, está querendo chamar atenção de tudo quanto é jeito, puxando a saia, fazendo o que for, né? Bom, esse é um ponto. Agora, tem uma outra história, que aí é uma história mais perigosa, que é aquele que eu coloco no nome P/psicopata, que não desiste da vítima. Uhum. E isso é um perigo, né? É algo que precisa fortalecer muito. A ex-vítima, que eu não gosto de colocar vítima, porque quando se separa é uma sobrevivente que está totalmente fortalecida com a vida pela frente. Mas tem um cara aqui, independente do nível dessa psicopatia, pode correr risco, sim. A gente não pode negligenciar e nem negar isso daí. Sim. Então, vou voltar a dizer, por isso que é importante saber quem é. Porque você pode estar casada há 30 anos com um cara e ele ser um psicopata. Exatamente. Ele pode ser um psicopata. E o psicopata, o que ele pode fazer? Ele pode, de uma hora para outra, sem dó nem piedade, sumir do casamento e romper e deixar, depois, como eu já vi vários casos, deixar a esposa sem explicação nenhuma, já tem uma outra família, ou já faz... E, inclusive, deixar os filhos, deixar sem dinheiro, deixar sem tudo e sem sentir absolutamente nada. E as pessoas falam assim, às vezes falam assim, não, eu senti ele meio estranho, meio frio. Então, não é porque ele era meio frio, ele era totalmente frio. Só que a projeção da parceira era de afeto, de envolvimento, e não conseguia nem enxergar direito. Mas esse é um ponto. Outro ponto que pode acontecer desses ex-parceiros, eles não deixarem essas vítimas, mas as sobreviventes, vamos mudar o nome, as sobreviventes, elas se fortalecerem de tal modo que eles tenham a certeza absoluta que eles não vão conseguir absolutamente nada de lá. Então, num primeiro momento, faz sim a medida protetiva, muitas vezes é necessário, e lembrar a vida inteira. Nunca esquecer de uma frase. Ele não é seu amigo e nunca vai ser. Então, qualquer encontro, qualquer armadilha. Sim. Qualquer conversa é armadilha. Qualquer coisa. Um recado por e-mail, um WhatsApp. Ah, não, vamos combinar um jantar em família para a gente se despedir, como eu já vi com algumas pacientes. Foi lá no apartamento, juntou, trancou o apartamento e fez o fuá e ainda chamou a polícia. Quer dizer, então, o que as pessoas precisam? Ter conhecimento sobre o tema, ler livros como o meu, como outros que estão por aí, e quando sentir que precise, e na maioria das vezes se a pessoa passar muito tempo ou o trauma é muito grande com um abusador, fazer um processo terapêutico. Porque aí ela vai fortalecer as áreas que foram nenhuma área destruída, porque o que a gente tem é inato, mas o que foi apagado. Então a gente olha, ilumina de volta e fortalece, e vem com muito mais força e mais discernimento, porque estava quietinho ali. Então, é o que eu sempre falo, a gente ilumina os recursos que as pessoas têm e recupera o principal, que é a rede neurológica, porque de tanto você ficar acuado e de tanto você ficar paralisado de medo, a tua rede neurológica paralisa junto, é tudo uma coisa só.
Entendi. Doutora, a questão, por exemplo, dos sequestradores de almas, né, que é o nome do teu livro, que é significativo, e, na verdade, é isso mesmo, a pessoa perde a identidade, ela perde o eixo, mas, normalmente, elas são escolhidas, se eu estiver errado, a doutora pode me corrigir, elas são pessoas incríveis, na verdade, têm as qualidades que chamam a atenção ou o interesse daquele narcisista, por isso elas são vítimas, é isso mesmo? 100%. Eles querem o que elas 100%. têm, né? Exato, e são pessoas, vou falar uma coisa, pensem amplamente no que eu vou falar. São pessoas que têm muita energia vital. Entendi. E eles que não têm qualidades, porque são ocos, entre aspas, eles precisam disso. A Desse desconstituição. alimento. Exato. A desconstituição que vem depois também. Tipo, o mesmo glamour que ele, a pessoa foi atraída, né? Que o narcisista foi atraído para aquela pessoa, ele também depois tenta desconstituir quando ela já estiver sob o jugo dele. Como se fosse, porque daí ele se sente poderoso pela baixa autoestima. É um jogo paradoxal, mas é isso, né? Exatamente. E ele, o que ele vai fazer? Como ele é mais vazio, tudo que aparece como identidade é um ataque a ele. Entendi. Porque ele precisa ter a identidade e ele não tem essa identidade, ele tem um personagem. Exato. Que é bem diferente do que ter uma estrutura. Nada é genuíno, né? Por isso que em alguns casos as vítimas colocam para nós que eles até pegam qualidades da vítima anterior para agregar a eles como se fossem genuínas dele. Então, por exemplo, sim, a próxima esposa ou a próxima vítima vai achar que ele gosta de andar de carros, ou se ele achou, ou de animais, ou de, sei lá, de coisas que ele viu que eram legais. Né, de ajudar o próximo. Eles vão aprendendo. Vão aprendendo. Vão aprendendo. Então, quanto mais a vítima tiver de qualidades, para eles, mais suprimentos. Né? A verdade é essa. E mais conhecimento sobre como que vai funcionar as próximas articulações. E para trazer, doutora, é aí que entra, assim, acho que a alma para o eixo novamente, vamos dizer assim, esse resgate. Aí teve lá, já passou por essa fase da vingança que a doutora colocou, essa fase não é destruição, mas de tentar apagar mesmo praticamente a vítima. E essa vítima que sobreviveu, essa sobrevivente, ela, para o seu autorresgate, o que a doutora indica, além de leitura, além de terapia, o que é feito nesses momentos para autorresgate? Então, eu trabalho com MDR, né? Não sei se é isso que você está... Exato, que tem esse procedimento, o MDR. Que é dentro da área da psicologia, né? É uma abordagem de reprocessamento cerebral. E o EMDR também tem o Brain Spotting, que ambas são abordagens de reprocessamento cerebral. O que é reprocessamento cerebral? A gente tem várias questões nossas ao longo da vida que ficaram indigestas. Todo mundo tem. Né? E o que é indigesto? A gente não consegue reprocessar. Quando a gente dorme, muitas vezes a gente reprocessa conteúdos que não foram possíveis reprocessar ao longo do dia. A própria criança, quando brinca, e brinca mamãe, filhinha, ela está reprocessando, ela está reconfigurando percepções que ela também não tem capacidade de configurar de modo consciente. Então é um modo semiconsciente que a criança faz através do brincar. Agora, quando a gente tem uma parte que ficou traumatizada e você fica com uma falsa percepção sobre si mesma, com crenças negativas que foram plantadas e são totalmente infundadas e que direcionam a sua vida de modo bastante destrutivo depois de um relacionamento abusivo ou mesmo ao longo de um relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa está num relacionamento desse jeito e ela não tem condições de sair enquanto ela não se fortalecer. Então, e por outros motivos ela acha difícil fazer uma separação, mas ela precisa se fortalecer. Então, o reprocessamento, eu vou contar um pouquinho de como funciona. Ele começou na década de 80 pela Francine Shapiro e ele repete de maneira, quando a pessoa está desperta, acordada, a fase REM do sono, que é quando nós sonhamos.
Então, quando a gente sonha com imagens simbólicas, que significam situações emocionais importantes nossas. Então, a gente pode sonhar que uma porta enorme cai sobre a nossa cabeça e no universo onírico, o eu onírico, ele vai achar ok, que está valendo porque é um universo onírico, ele não vai ter a distinção do que é aqui. Eu estou fazendo esse paralelo porque quando a gente está aqui no estado de vigília, a gente não vê essa porta levantando e achando que está ok, mas a gente vê outras situações que são bizarras e a gente não percebe que não está ok também. E o que tem de igual no sonho é que quando você vê essa porta, e você pode ter uma sensação emocional no sonho de medo, de impotência, e o sonho vai tentar reprocessar a ponto de você segurar, ou você desperta, acorda e fala, não está aguentando. E, às vezes você tem sonhos recorrentes, aí você pensa assim, isso aqui foi só um sonho, eu vou deixar para lá. Né? É um sonho, não quer dizer nada. Só que você passa o dia inteiro com essa angústia. Esse é o ponto que a gente tem em comum com a vigília. Então, uma questão que ficou difusa, eu estou falando exatamente nos termos de abuso, que ficou difusa, você releva. Até porque você foi esse abusador, vamos dar um exemplo, ele falou tanto que você duvidou do que você viu, ouviu ou sentiu. E você vai embora. Só que vem uma tristeza. É a mesma coisa, deixa para lá porque eu me enganei. É mais fácil, deixa para lá. Esse cenário, deixa o sonho para lá, deixa esse cenário para lá. E você, do mesmo modo, quando você tem um ponto aqui e um ponto aqui. E é o mesmo, vamos dizer. Vamos dizer que essa porta é o abusador. Estou inventando aqui. Sim. Quando você vai fazer o reprocessamento, o que acontece? Existe todo um protocolo e ele é fantástico, porque é um protocolo que é como se fosse um campo cirúrgico. E por que eu falo campo cirúrgico? Porque isso daqui é mente, está aqui no nosso corpo. A gente está falando de neurotransmissor, a gente está falando dos nossos aspectos mesmo, né? Físicos, biológicos. O que acontece? A gente faz um campo e esse campo desta cirurgia, ele vai ter toda essa percepção que eu falei, que é a mesma do sonho da vigília, é o sentimento, a gente vai pegar que não foi bem processado, algo não deu certo aqui, algo não deu certo aqui. Eu fiquei sem resolver essa questão. Então, você vai ser monitorada para, sim, a gente vai focar e você vai resolver essa questão. Então, esses medos, essas confusões, essas crenças negativas que estão fazendo esse bolo de mal-estar que repercute, olha, acho que eu não sou uma pessoa, isso tudo vai ser desfeito. Por quê? Porque existe alguém que é o salvador aqui, que é você mesmo. E você está indo buscar se sentir bem. Então, a gente, nesses múltiplos eus que a gente tem aqui dentro, tem o nosso eu, que é o salvador, e que leva essa galera para ser cuidada. Então, isso daí pode vir dessa relação com o abusador, você vai fazer uma reconexão, e essa parte vai ser totalmente reprocessada. E por que acontece 100%? O terapeuta tem que ser bastante preparado, porque você faz uma série que você reproduz essa fase REM, embora você esteja acordado. Então, são movimentos bilaterais. Quando você dorme e sonha nessa fase REM, teu olho vai para um lado e para o outro. É involuntário e a gente pode ver até com cachorro. Às vezes que cachorro sonha também, que vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vai processando o tempo do sonho. É uma fase do sono. No MDR, a gente provoca isso enquanto a pessoa está em vigília. Então, sabe aquela coisa quando você está contando uma história que você visualiza a história dentro de você? Olha, vai passando o filmezinho ali. Vai passando o filme. Acontece o mesmo, só que com um foco de cura emocional. Entendi. E por que dá certo? Porque a gente tem no nosso DNA cura. Então, se a gente faz um campo cirúrgico, literalmente é um campo cirúrgico em MDR. É a mesma coisa do que se você se corta, o teu corpo, no teu DNA, ele vai cicatrizar. Vai cicatrizar. Senão a gente não faria nenhuma cirurgia. Aquele processo. A gente nem abriria, vamos operar, vamos fazer uma plástica, porque a gente sabe que a gente tem. No campo emocional, não é diferente. Não é diferente. Tanto é que as pessoas entram em colapso emocional, muitas têm que tomar um remédio psiquiátrico, e às vezes precisa mesmo, para fazer essa reconexão, né?
esses fios conectores para ajudar a reprocessar. E é biológico por conta de um colapso. Tem gente que entra em colapso tendo uma crise de úlcera. Tem gente que entra em colapso tendo uma crise emocional. Às vezes a pessoa não aguenta. E é possível, doutora, para esse narcisista, por exemplo, que ele tentou desconstituir, a vítima sobreviveu, aí ela não dá mais suprimento, mas ela se tornou tão grande novamente, como, sei lá, por exemplo, uma das suas pacientes que por acaso tenha se destacado pós-separação de um narcisista, sei lá, por algum motivo, escreveu um livro ou algo do gênero, é possível que ele se aproxime novamente, tipo, bom, para mim eu vou ter mais suprimento já que ela está desperta, se eu ficar próximo e quietinho, para eu ter um pouco de atenção? É possível isso? Eu acho que não. Ele não tem Porque nem não, esse discernimento. não, mas não é isso. Ele Não, pode não até serve, querer. né? Primeiro, ele vai estar muito ofendido. Uhum, Vai estar ofendido, sim. Ela porque o lugar é sobreviveu. dele e o lugar é dele. Entendi. Então, ele prefere matar, não existe essa pessoa, né? E depois, porque não tem mais espaço para esse suprimento. Uhum. E é o que eu sempre falo para as minhas pacientes, não tem frequência, não tem mais frequência. E é uma coisa que é muito forte, quando você muda internamente, o teu mundo interno muda, aqui é o sonho acordado. Uhum. O teu mundo externo muda, não tem como não. Então, aquilo que eu falo, às vezes tem psicopatas que nunca desistem. Uhum. Só que chega um tempo que independe. Eles vão ficando cada vez mais distantes, como se fosse um filme muito antigo. Então, mesmo Aí ele se vai eles olham... substituindo também esses suprimentos novos, vamos dizer assim. Ele tem mais chance com esses suprimentos novos. 100%. Entendi. 100%. Aquele não tem mais 100%. graça, e aquilo já passou. Vai, É um filme que ele já assistiu. É um filme que ele já assistiu e já sabe o ele pode final. colocar até na mente... Sim, Uhum. ele pode pôr na mente dele, porque, por exemplo, para o psicopata, ele vai até não deixar nem osso, porque o processo dele é destruir pelo prazer de destruir. Porque, no final das contas, a vida dos dois, tanto do psicopata quanto do narcisista, ela é vazia. Né? Eles precisam de emoção, por isso que muitos se drogam, Uhum. eles próprios se... A gente pode até usar o termo que eles se prostituem, não é só as mulheres. Entendi. Que é um termo mal usado, né? Os homens, nesses temas assim de precisar de emoções, nesse sentido, acho que eu usei o termo errado, não é se Uhum. prostituir, eles precisam destas emoções, então não tem suprimento e não tem frequência, não vai, não casa, então é como se, sabe, um mosquito que chega e não, sabe, Não não tem tem, mais ali o que ele deseja. não Entendi. tem, não tem. E, assim, é óbvio que a gente, assim, o assunto é tão, para mim, tão maravilhoso que eu queria ficar horas. Eu queria falar um pouquinho ainda que fosse da mãe narcisista, que outro dia eu vi que a doutora fez uma apresentação maravilhosa, inclusive com a boneca russa, né, que fala? Aquela As boneca mais... matrioscas. As a mãe e a matrioscas. filha, e foi assim, eu tenho que destacar aqui talvez a sua formação em artes plásticas, porque me chamou muita atenção e me chama, porque tem aquela situação da psicologia tradicional, é claro que a pessoa hoje com rede social vai desenvolvendo, mas para mim, né, falando da minha percepção, fica claro essa junção aí das artes plásticas com a psicologia, no caso da doutora. E eu queria que a doutora falasse um pouquinho da mãe narcisista. Nem toda mãe é boa, vamos dizer assim, mas isso é um tabu para a sociedade. Então, dessa apresentação, eu vi que a doutora apresentou de uma forma muito, até angelical, mas bem compreensível, uma forma didática, vamos dizer, para quem não sabe nada do assunto. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho da mãe narcisista, né, resumidamente, e dessa apresentação. Eu sugiro que, se vocês puderem, vejam essa apresentação, porque ela Eu vou até ficou... republicar, se a doutora permitir. Sim, claro, ela ficou bem interessante. E ela fala exatamente do funcionamento da mãe narcisista, que ela tem dificuldade de passar emoção, aliás, ela não consegue passar a emoção, passar o afeto, a dificuldade é o afeto, então ela até pode falar, olha, eu te amo, mas não tem condição de passar,
E tem toda aquela história que eu falei no início hoje da nossa conversa, da dificuldade de colocar a filha no lugar de filha. A filha tem que suprir essa mãe, e negligenciar o próprio sentir. Essa é a regra do jogo da relação. Então, para essa filha ter uma relação com a mãe, ela vai passar por cima de todos os desejos e necessidades dela e só vai ter olhar para os desejos e necessidades dessa mãe. Então, para ter um pouquinho de migalha de afeto, um pouquinho do leitinho bom que eu falo, né? Então, ela vai lá, toque, toque, e bate lá na casinha da mãe. Essa mãe às vezes parece que é boazinha, às vezes parece que ela pode ser mais sensível, mas é um momento que é uma fase para essa criança entrar na dela e servir a ela novamente. Novamente. E é aquela situação tá sempre puxando, resgatando, até para confundir realmente a criança em desenvolvimento. Total, e é abuso do poder. Ela é culpada, né? Ela é Exato, e aí a gente fala que é o abuso do poder que essas mães têm da autoridade materna. Então, quando a gente diz de amor incondicional, imagina o quanto que é difícil um filho, a gente fala da mãe para o filho. A mãe ama para sempre, aquele arquétipo da mãe boa, da mãe maravilhosa, mas a gente nunca fala que o filho ama, desde que nasce, incondicionalmente essa mãe. Então, existe um amor incondicional, devocional para essa mãe que traz o mundo para essa criança. Sim. Ela traz a criança para o mundo e ela representa o mundo, o universo, ela representa toda a segurança. Eu me lembro de um filme do Steven Spielberg, que era o Inteligência Artificial. Olha, é um filme antigo que vale super a pena ver. Acho que até vou falar nas minhas lives também, que eu me lembrei agora. Esse filme tinha um robozinho, né? Vale a pena falar sobre ele. E esse robozinho, ele vem para a casa de uma família, era num futuro distante, e na hora que ele chega para essa família, ele chega sem vida. E eles colocam o chip no nenê robô, na criança robô. E essa criança, o chip, qual que é o chip? Qual que é o mantra do chip? Eu amo a mamãe. Legal. E aí, olha que é incrível. Então, essa criança tem um amor por essa mãe, um amor por essa mãe. E aí, o que acontece no filme? Estou dando spoiler, mas mesmo assim vale a pena ver o desenvolvimento. Eu vi, mas há muitos anos não me lembro mais. Então, porque ele era até novidade à época, de 90 e poucos, né? Eu me lembro. Eu acho que sim, mas olha, vale a pena. Porque ele fala sobre o avanço da inteligência artificial. Mas olha que interessante, né? Nesse filme existe uma guerra da inteligência artificial, os humanos, eles querem pegar os robôs, e no final do filme ele se afunda acho que ele estava não sei se estava no helicóptero ou no caminhão, e ele vai para o fundo do mar, é robô, né? Está lá no fundo do mar e fica milênios lá no fundo do mar, e depois de milênios aparece o planeta dominado por uma inteligência artificial. O que antes eram poucos veio, só que muito diferente o estilo físico, né, dessa inteligência artificial. E eles resgatam esse robozinho que estava lá no fundo do mar e vem, puxa, eram que nem os espécimes humanos antigos, né? Eles eram desse jeito. E na hora que resgatam ele, vem o mantra: eu quero a mamãe. E o sofrimento plantado do eu quero a mamãe. E o que esses robôs, que a gente fala que não tem... Por isso que eu falo que nós somos máquinas biológicas. É outra materialidade, mas vai saber, né? Se nós não somos... O que nós somos, né? E esses robôs, eles pegam um fio de cabelo, algo, e eles fazem a cena holográfica como se a mamãe dele estivesse lá. Para ele ter o benefício de ter a mamãe que ele quer. Que foi plantado esse chip. Então, imagina vocês ter uma mãe abusiva e não ter esse chip, não ter essa situação ali, ter aquele vazio e sem ter a devolução, né? A reciprocidade. Então, não é que não ter esse chip. A criança tem esse chip, mas a mãe
Assim, é isso, exatamente. A mãe não A mãe não tem. tem nada, ela não devolve. A Eu criança quero, eu quero. só doa, né? E não tem É. a Agora, qual devolução. que é o processo terapêutico? Vamos tirar o chip, né? Você não Formatar. precisa mais de chip, porque eu dou conta da minha própria vida. Sim, Sinto muito, vou fazer o luto desta mãe, que não foi a mãe ideal que eu gostaria de ter. sim. Vou enterrar esse chip e vou seguir bem, cuidando de mim, cuidando da minha Da sua criança. inteligência emocional, né? Da sua. Exato. É, Perfeito. Doutora, assim, para o despertar, que a doutora usa uma frase que eu acho perfeita: quanto mais despertos, melhor. melhor. O Isso. que a doutora indica para o. Não é indicar, né? Porque o despertar é aquele momento, mas o que seria propício para que a gente propagasse para esse momento? Quanto mais informação, mas o que leva uma pessoa realmente ao despertar? A consciência? Eu acho que é a busca da consciência, de você fazer uma viagem interior, conhecer como que você funciona, para poder Uhum. entender o outro fora de você. E entender que eu acho que o principal e que o mais difícil e que é um amadurecimento de despertamento é que, de verdade, nada é pessoal. Exatamente. Nada é pessoal. Você entender isso já é uma diferença, né? E que nós possamos entender, aí sim, poder ter compaixão, fazermos as nossas escolhas com bastante autonomia, sem a dependência o tempo todo desse olhar, ou sempre essas iras, essas raivas, porque a maioria das pessoas olham para você, mas nem estão te vendo como você é. É muito projeção desse mundo interno. Então, quanto Entendi. mais você conhecer a si Assim, próprio, menos você projeta também. perfeito, perfeito. E aí É, você tende a ter um amor próprio mais elevado, que é o que te salva, né, doutora? totalmente. E estar Você, conectado, e também poder estar conectado com tudo que existe, ter aquele sim, olhar do sábio, de poder olhar e estar conectado e saber que você faz parte de tudo e que existem as diferenças e começar a ser observadora das diferenças, colocar limites saudáveis. Fala assim, eu sim, entendo que você está desse jeito, mas até aqui você me prejudica. As suas projeções vão me prejudicar. Então, saber harmonizar para você estar bem. entendi. E assim, por último, para a gente finalizar, porque eu queria e quero fazer outro, se a doutora me permitir, porque o assunto é Sim, vasto. claro. E eu acho que, eu repito, o meu sonho é que o judiciário desse um olhar diferenciado para esse assunto, que assola famílias e que ainda passa de uma forma muito superficial, né, durante os processos que envolvem violência doméstica e direito de família. Queria que a doutora deixasse uma mensagem e vou, enquanto isso, segurar o seu livrinho aqui, que já é um dos mais aí vendidos e é um guia de sobrevivência consideradíssimo, mas que eu faço questão de, da minha parte, falar, porque foi o primeiro para mim, então ele ficou com um lugar especial, assim, já vi outros, depois vieram, né, um aqui, um ali, as pessoas que vão passando também por situações vão escrevendo suas histórias, claro que nem sempre de forma técnica, como a da doutora, mas ele realmente é um guia de sobrevivência e eu tive o meu primeiro contato com o tema através dele, então fica aqui minha gratidão também por isso, para eu poder ter conhecido um pouco mais e ajudar na minha profissão e ajudar outras pessoas que vivem essas histórias, né? Então, o que eu posso falar é que nós vamos nos incluir, nós estamos a serviço do despertar. Então, com muito carinho e com muita gratidão que eu faço essas lives, que eu faço essas entrevistas, Sim, porque quanto mais despertos, melhor, e que nós possamos fazer cada vez mais alianças sim, com as pessoas e que possamos ter o status de podermos enxergar a todos como sendo um só mesmo, sem essas distinções, sem essas projeções, e só no despertar que a gente consegue. Então, assim, a gente está não sei você, eu estou na idade de devolver para o planeta os frutos que eu venho adquirindo ao longo dos anos e espero poder deixar esse despertar
dessa parcela que eu tenho, essa parcela que é que é uma parcela grandiosa para ajudar as pessoas. Essa corrente do bem. Eu costumo dizer que a gente vai trabalhando essa corrente do bem, que quanto mais pessoas agregarem, mais informações e outras nós vamos despertar. Então já é um... E falando em frequência, é frequência. Sim, né? Exatamente, a frequência... É uma frequência boa, né? Sim, Ótima. sim. Obrigada, doutora. Eu fiquei muito feliz, muito honrada de ter essa conversa, ter essas explicações técnicas e poder despertar um pouco mais aí as pessoas, nossos seguidores. Espero termos outras. E aí fica aqui todo meu agradecimento do movimento também, está sempre convidada a participar, sempre que quiser. E nós vamos continuar lá assistindo suas lives e as suas orientações. Obrigada, doutora. Obrigada, gratidão.